Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Fernanda Gondim e você está no Espiritismo Fácil. Hoje vamos continuar dando seguimento ao nosso estudo online da doutrina espírita. Vamos dar entrada no módulo 3, que é um módulo interessantíssimo que a gente vai começar a estudar sobre Deus. Obviamente é começar a estudar porque a gente vai tentar entender aqui o que é Deus e não quem é Deus, mas a gente sabe que é complicadíssimo. O entendimento pleno de Deus no nosso nível de evolução é impossível, então vamos nos ater ao que é possível, né? E aí esse módulo 3 do tomo 1 é dedicado somente a esse estudo. E o objetivo geral é apresentar Deus como a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Essa é a resposta da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é justamente essa: que é Deus? Perceba que Kardec não perguntou quem é Deus, e sim que é Deus, e a resposta foi essa: inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Então aqui a gente vai tentar entender o que é que os Espíritos quiseram nos dizer com isso. O estudo hoje vai ser o tema 1, né, o roteiro 1, na verdade, que a gente vai entender. O estudo hoje é do roteiro 1, que a gente vai ver o conceito de Deus, né, vai Deus, conceitos e provas filosóficas de sua existência. Então aqui nesse tema hoje a gente vai entender o conceito para o Espiritismo, né, sob a nossa ótica de Deus, e vamos trazer algumas provas filosóficas de sua existência, porque a existência de Deus está já gravada na nossa consciência, mas a gente tem que trazer isso para a nossa razão, né? E aí justamente os objetivos específicos são esses, né? Analisar o conceito de Deus apresentado pelo Espiritismo, refletir sobre as provas filosóficas da existência de Deus e refletir sobre o significado da crença de Deus em nossas vidas. Ele vai começar aqui discutindo nos subsídios, com essa passagem aqui que é muito interessante, que diz: o homem que desconhece Deus e não quer saber que forças, que recursos, que socorros dele promanam, esse é comparável a um indigente que habita ao lado de palácios cheios de tesouros e se arrisca a morrer de miséria diante da porta que lhe está aberta e pela qual tudo o convida a entrar. Essa é uma passagem muito bonita, faz uma alusão muito bonita do que é a gente não acreditar em Deus, né? O homem que desconhece Deus, então passa por essa dificuldade de como estar ao lado no palacete com a porta aberta e não querer entrar, voluntariamente não querer entrar. E aí a crença em Deus se afirma e se impõe fora e acima de todos os sistemas, de todas as filosofias, de todas as crenças. A questão de Deus é o mais grave de todos os problemas suspensos sobre as nossas cabeças e cuja solução se liga, de maneira restrita e imperiosa, ao problema do ser humano e de seu destino, ao problema da vida individual e da vida social. O conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo e a vida é o que há de mais essencial, de mais necessário, porque é Ele que nos sustenta, nos inspira e nos dirige, mesmo a nossa revelia. Quer creiamos em Deus ou não, é Ele que nos dirige e nos sustenta. Então, eu posso não acreditar no sol, mas o sol está lá, independente de eu querer que ele me aqueça ou não. Assim é Deus. Poder-se-ia argumentar que a crença em Deus resulta da educação recebida, consequência das ideias adquiridas. Entretanto, esclarecem os espíritos da codificação. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens este sentimento? Porque muitas vezes a gente pode acreditar que, como a gente já cresce acreditando em Deus, que Ele existe, poderia ser uma crença incultada na nossa mente, né? E que não uma coisa inata, mas uma coisa que foi adquirida pelos ensinamentos. E aí a reflexão que os espíritos fazem é essa: se assim fosse, por que existiria nos selvagens esse sentimento? Os selvagens, eles
podem até não dar o nome de Deus único, como é o Deus que a gente conhece, mas eles endeusam os fenômenos dos quais eles não sabem a causa, né? Eles endeusam a lua, endeusam o sol, endeusam vários fenômenos da natureza que eles desconhecem a causa como deuses. Isso é uma prova desse sentimento inato, né? E aí, refletindo a respeito, Kardec nos elucida em seu comentário: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Deus nos fala por todas as vozes do infinito, e fala não em uma Bíblia escrita há séculos, mas em uma Bíblia que se escreve todos os dias, com esses característicos majestosos, que se chamam oceanos, montanhas e astros do céu, por todas as harmonias, doces e graves, que sobem do imo da terra ou descem dos espaços etéreos. Fala ainda no santuário do ser, nas horas de silêncio e de meditação. Quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz desperta e se faz ouvir. Essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres, do progresso, da ascensão da criatura. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude, de luz. Ali se manifesta esse reflexo, esse germen divino, escondido em toda a alma humana. A história da ideia de Deus mostra-nos que ela sempre foi relativa ao grau intelectual dos povos e de seus legisladores, correspondendo aos movimentos civilizadores, à poesia dos climas, às raças, à florescência de diferentes povos, enfim, aos progressos espirituais da humanidade. Descendo pelo curso dos tempos, assistimos sucessivamente aos desfalecimentos e tergiversações dessa ideia imperecível, que às vezes fulgurante e outras vezes eclipsada, pode, todavia, ser identificada sempre nos fastos da humanidade. Liga-se estreitamente à ideia de lei e assim à de dever e de sacrifício. A ideia de Deus liga-se a todas as noções indispensáveis à ordem, à harmonia, à elevação dos seres e das sociedades. Eis porque, logo que a ideia de Deus se enfraquece, todas essas noções se debilitam, desaparecem pouco a pouco para dar lugar ao personalismo, à presunção, ao ódio por toda autoridade, por toda direção, por toda lei superior. Diremos, pois, que desconhecer, desprezar a crença em Deus é a comunhão do pensamento, e a comunhão do pensamento que a ele se liga seria ao mesmo tempo desconhecer o que há de maior e desprezar as potências interiores que fazem a nossa verdadeira riqueza. Seria calcar aos pés nossa própria felicidade, tudo o que pode fazer nossa elevação, nossa glória, nossa ventura. A ideia de Deus impõe-se em todas as faculdades do nosso espírito, ao mesmo tempo que nos fala aos nossos olhos os esplendores do universo. A inteligência suprema revela a causa eterna, na qual todos os seres vêm aurir a força, a luz e a vida. Aí está o Espírito Divino, o Espírito potente, que se venera sob tantas denominações, mas, sob todos esses nomes, é sempre o centro, a lei viva, a razão pela qual os seres e os mundos se sentem viver, se conhecem, se renovam e elevam. Uma coisa importante é que ele fala um pouco antes aqui nesse trecho belíssimo que eles separaram aqui de Kardec, essa questão de que Deus está aí nos oceanos, né, no que está ao nosso redor, porque tudo que não é obra do homem é obra divina. Então o homem não fez o oceano, o homem não fez o sol, o homem não fez um pôr do sol lindo, não fez um nascer de uma lua cheia maravilhosa na praia. Tudo isso é obra divina. A natureza ao nosso redor, a beleza da natureza, a perfeição da natureza, a perfeição com que nós somos feitos, são a prova, né? Esses fatos são a prova da existência de Deus. Essa perfeição que nos rodeia, nós não somos perfeitos, mas a perfeição que nos rodeia, só Deus poderia fazê-la, é a prova da existência de Deus.
A crença em Deus é, além disso, questão essencial para o entendimento da doutrina espírita. É a base, né? É um dos princípios básicos da doutrina espírita, é a crença em Deus. Entretanto, para elucidar esse assunto de tão magna importância, temos agora recursos mais elevados que os do pensamento humano. Temos o ensino daqueles que deixaram a terra, a apreciação das almas que, tendo franqueado o túmulo, nos fazem ouvir do fundo do mundo invisível seus conselhos, seus apelos, suas exortações. Verdade é que nem todos os espíritos são igualmente aptos a tratar dessas questões. Nem todos estão igualmente desenvolvidos. Não chegaram todos ao mesmo grau de evolução. Acima, porém, da multidão de almas obscuras, ignorantes, atrasadas, há espíritos eminentes, descidos das esferas superiores, para esclarecer e guiar a humanidade. Todos aqueles cujos pensamentos têm reconfortado as nossas almas, mitigado nossas misérias, sustentado nossos desfalecimentos, são unânimes em afirmar, em repetir, em reconhecer a alta inteligência que governa os seres e os mundos. Eles dizem que essa inteligência se revela mais brilhante e mais sublime à medida que se escalam os degraus da vida espiritual. Então a gente tem que entender também que para a gente é praticamente impossível, praticamente não, é verdadeiramente impossível entender e compreender Deus, porque nós ainda estamos numa escala de evolução espiritual muito baixa. Veja que estamos no mundo de prova e expiações, ainda que é o segundo mundo no plano evolutivo dos planetas. E se estamos aqui, poucos de nós estamos em missão, deduzo que não sou anjo e deduzo que não tenho nenhum espírito superior me ouvindo. Então a gente ainda não está numa escala espiritual tão elevada para compreender Deus. Então a gente tem que até respeitar as nossas limitações, né? Assim nos esclarecem os espíritos superiores na primeira questão do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária, primeira de todas as coisas. Pode-se levar mais longe do que temos feito a definição de Deus? Definir é limitar. Em face deste grande problema, a fraqueza humana aparece. Deus impõe-se ao nosso espírito, porém escapa à nossa análise. O ser que enche o tempo e o espaço não será jamais medido por seres limitados pelo tempo e pelo espaço. Querer definir Deus seria circunscrevê-lo e quase negá-lo. Para resumir, tanto quanto podemos, tudo o que pensamos referente a Deus, diremos que Ele é a vida, a razão, a consciência em sua plenitude. É a causa eternamente operante de tudo o que existe. É a comunhão universal, onde cada ser vai sorver a existência a fim de, em seguida, concorrer, na medida de suas faculdades crescentes e de sua elevação, para a harmonia do conjunto. Desde a organização do mais pequenino inseto e da mais insignificante semente, até a lei que rege os mundos que circulam no espaço, ou seja, desde o micro, ao macro, desde o micro, representado aqui por um inseto, ao macro, representado aqui pelos mundos que circulam no espaço, tudo atesta uma ideia diretora, uma combinação, uma previdência, uma solicitude que ultrapassam todas as combinações humanas. A causa é, pois, soberanamente inteligente. Constitui princípio elementar que, pelos seus efeitos, é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se conserve oculta. Em tudo, observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento das causas. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária, primeira, é conseguintemente uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa e, quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária, primeira de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Chame de Deus, de Jeová, de força suprema, de luz do mundo, enfim. Essa causa primária que cria tudo que a natureza produz é uma inteligência superior e ela que é a causadora de tudo e é o que nós convencionamos, chamar de Deus. Pois bem,
Lançando um olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos que se sustente que há efeitos sem causa, e a gente sabe que não há efeito nenhum sem causa. A ciência já está aí para nos dizer isso. Para todo efeito existe uma causa. Se foi um efeito inteligente, a causa é inteligente. E se for um efeito perfeito, como é a natureza, a causa só pode ser perfeita. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. E aí eu vou ler isso aqui de novo, porque é a parte talvez mais importante e é a parte que a gente tem que deixar muito fixo, e a gente já escutou isso várias vezes, mas que a gente tem que internalizar no nosso ser, que é: Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. A obra de Deus é perfeita. A obra de Deus é perfeita. E em sendo perfeita, Deus é perfeito. Então é como o vento. A gente não vê o vento não se mostra, mas a gente sabe que o vento existe pelos seus efeitos. Assim é Deus. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmas. E essa pergunta a gente traz aqui para o nosso dia a dia, nós seres extremamente racionais, que não acreditamos em Deus. Então você imaginar que uma causa que está superior, acima das possibilidades do homem, não pode criar-se por si só, é um contrassenso. Então, mais uma vez, Deus se mostra pelas suas obras. É a partir das suas obras que a gente entende que Deus existe, que a gente sabe que Deus existe, que a gente percebe dentro de nós que Deus existe, porque Ele atua desde o micro ao macro. As suas leis são eternas e imutáveis e elas estão aí desde que o mundo é mundo para nos guiar. Então, a primeira coisa, inclusive, que a gente precisa aos poucos ir desfazendo, e isso o Espiritismo nos ajuda muito, a gente precisa despersonificar Deus, porque a maioria de nós teve um contato com um Deus personificado, um Deus vingativo, um Deus que culpa e que castiga, e como somos limitados, queremos, assim como o texto falou, limitar Deus também. Uma primeira coisa que a gente precisa fazer, e nisso o Espiritismo tem um papel fundamental que nos ajuda muito a executar, a gente tem que despersonificar Deus. Como somos materiais e limitados, a gente tenta limitar e deixar Deus também material. Então nós temos uma tendência de personificar, né? A gente imagina um Deus, aquele velho, com a barba e um cajado, né? Que nos observa de cima de uma nuvem e vê tudo que estamos fazendo, e de lá de cima dessa nuvem Ele nos julga ou nos abençoa, e a doutrina espírita está aí para a gente desconstruir essa imagem de Deus, que a gente não pode limitá-lo à nossa materialidade nem às nossas paixões. Então esse estudo serve para isso, para aos poucos a gente ir desconstruindo essa imagem personificada e limitada que a gente tem de Deus, que a gente construiu ao longo da vida. Vamos aos pouquinhos aí desconstruindo, né? Até para entender as palavras de Jesus quando ele diz: Ele está em nós como nós estamos nele. E a partir daí a gente vai conseguir entender a providência divina e todos os conceitos que a gente vai ver aqui ao longo desse estudo. Joinha, era esse a breve pincelada aí, um pontapé sobre o conceito de Deus e a prova de sua existência. Então vou deixar aqui um texto também que trata sobre isso, sobre as provas da existência de Deus, um texto de Meimei belíssimo. Sigamos juntos aqui
no nosso estudo, na nossa evolução e progresso. Qualquer dúvida, comentário, pode colocar aí embaixo que a gente segue aí trocando essas experiências. Mande um link para algum colega que tem interesse. Vamos divulgar aí esse estudo. Nos encontramos na próxima.